mas foi um marco fundador de Alagoinhas, tá? Nessa área que aqui corresponde hoje a Alagoinhas Velha, vocês sabem que antes, lá no século XVIII, ainda era mata, vegetação fechada, quase não existia habitantes nessa região, tá? Só para vocês terem uma ideia, no século XVIII, foi um padre jesuíta. Vocês sabem que naquela época, e agora informando a todos vocês, naquela época, século XVII, século XVIII, muitos padres passavam por várias regiões tentando colonizar, tentando explorar a área. Então, no século XVIII, um padre jesuíta português, que alguns registros ainda não conseguiram ter a certeza do nome desse padre. Mas, como nós estamos aqui em uma aula de curiosidades, o professor andou vasculhando alguns documentos na internet e acabou descobrindo que lá no século XVIII, o principal nome, né, que chegou aqui nesse local foi o padre João Augusto Machado, tá? João Augusto Machado. Alguns documentos históricos falam sobre João Augusto Machado, tá? E aqui, nesse exato local, Alagoinhas começa o seu desenvolvimento, tá? Lembrando que antes da chegada do padre, tá? O local era ponto de passagem de aventureiros. Olha que interessante. Que saíam pelos sertões em busca de ouro e prata. Ou seja, muitos passaram por aqui, pessoal. Imaginem. Eita, esse solo aqui, onde o professor está pisando aqui, ó. Imagine, já foi aqui corrida por pedras preciosas. Imaginem, voltem aí, há 200 anos, há 300 anos atrás. Aqui não existia construção nenhuma, pessoal. Imaginem uma floresta densa, uma mata, muitas vezes voltava para o cerrado, que são arbustos menores. Mas imaginem essa corrida que muitos faziam de passar aqui com cavalos, levando em seu lombo muitos alimentos, pois a área era inexplorada. E muitos saíam daqui, né, desse território, e iam até lá, Sergipe, Aracaju, que Aracaju, por exemplo, não é muito longe daqui de Alagoinhas. Então, eles saíam cortando todo esse caminho, tá? Tudo aqui, pessoal. Tudo aqui nesse solo, tá? Então, eles saíam pelos sertões em busca de pedra preciosa, tá? Quando esse padre, né, João Augusto, começou a construir a capela nesse exato local aqui, pessoal, tá? O padre, claro, com outros padres, com outras pessoas da igreja, com pessoas também que já começavam a chegar, começaram devagar a habitar essa região aqui de Alagoinhas Velha, tá? É tanto que alguns de vocês já ouviram falar da fonte dos padres, tá? A fonte dos padres não fica distante daqui. Na verdade, infelizmente, Alagoinhas vem perdendo muitas lagoas, né? Muitos rios, tanto que tem a ver com o nome da nossa cidade, mas infelizmente vem perdendo esse patrimônio das lagoas. Muitas lagoas estão poluídas, muitos rios praticamente desapareceram, mas a história de Alagoinhas Velha também, e o início da nossa Alagoinhas, passa por esse nome, a Lagoa da Fonte dos Padres, que muitos de vocês já ouviram. Por que Fonte dos Padres, pessoal, que fica aqui perto dessa área? Pois nessa região, aqui na Alagoinhas Velha, era cortada por muitos riachos, tá? Muitos riachos, muitos córregos, tá? É uma região rica em água. É tanto que até hoje nós vivemos aqui em Alagoinhas sempre ouvindo que a água de Alagoinhas é a melhor do mundo. A água de Alagoinhas é a segunda melhor do mundo, na verdade. Que alguns estudos mostram isso, né? É tanto que tem várias indústrias
várias e várias indústrias de refrigerante, de cervejaria, que vieram para a cidade devido à qualidade da água. Tá? E essa qualidade inicia-se nesse período, pessoal, no século XVIII. Então, a história da fonte dos padres, os padres e os primeiros habitantes, por volta do século XVIII, estabeleceram no local, banhava-se, ou seja, tomava-se banho em uma fonte. Com isso, o local passou a se chamar Lagoinha, ao diminutivo Lagoinha, devido a vários rios, lagoas e córregos. A localidade passou a ser chamada Lagoinhas. Depois, olha como evolui, as Lagoinhas. E mais tarde, ficou o nome de Alagoinhas. Lembrando que os primeiros moradores foram o quê? Naquela época, pessoal, século XVIII. Lembrando que, infelizmente, século XVIII ainda vivíamos o período da escravidão, tá? De povos escravizados, infelizmente, pessoal. Então, quem foram os primeiros habitantes? Os primeiros habitantes foram boiadeiros, tá? Povos escravizados fugidos, tá? Pois muitos escravos, quando conseguiam fugir, eles buscavam esses locais ainda aparentemente desabitados, pois era uma área ainda que não tinha pleno desenvolvimento, tá? Então, alguns padres acabavam acolhendo esses escravos fugidos, eram boiadeiros, tá? Boiadeiros, pessoas que trabalham justamente, como eu já falei para vocês, na busca de pedras preciosas, tá? Índios aldeados, pois a nossa região também, alguns documentos mostram que existiam, sim, muitos índios, tá? Então, índios aldeados, imigrantes, ou seja, pessoas que saíram de um local e vieram para cá, como os padres, por exemplo. Os padres jesuítas saíram lá de Portugal e vieram até aqui a Bahia. Então, eles são migrantes. Mas não só os padres, tá, pessoal? Pessoas também que, por algum motivo, em busca de terras, tá? Grandes proprietários da época, que ainda essa região era um pouco... não, na verdade, um pouco não. Ainda estava em construção, na verdade. Então, vinham em busca de terras, vinham em busca de riquezas. Então, eram migrantes, tá? Professor, Oi. ainda nessa época do século XVIII, o Brasil era um vassalo de Portugal, né? Isso, exatamente, exatamente. Por isso que vem toda essa história por trás desses primeiros habitantes. Entendeu, pessoal? Então, continuando um pouquinho aqui, mostrando a imagem da Lagoinhas Velha, tá? No lugar da capela que servia aos primeiros moradores do povoado, o padre, que eu acabei descobrindo o nome dele, João Augusto Machado, decidiu, disse, vou fazer uma igreja, vou deixar a capela e vou construir uma igreja monumental, que vai chamar a atenção porque vai ser imensa. Vou marcar esse território aqui, vou marcar minha história nesse território, nessa terra. Então, ele separou essa área, que tem ao todo 572 metros, tá? Essa área aqui da Lagoinhas Velha, pessoal, dessa igreja inacabada, tem ao todo 572 metros, e começou a construção. É nesse começo de construção que agora entra um pouco da arte, tá? Vamos entender, eu vou aqui circular a igreja mostrando ela, vamos entender um pouco do estilo que foi adotado na construção ou na quase construção da igreja. Vocês vão entender daqui a pouco o motivo da obra ter parado. Pois muitos pensam que essa igreja aqui, inacabada de Alagoinhas Velha, ela funcionou, ela chegou a funcionar. Mas ela não chegou a funcionar, pessoal. Ela teve a sua construção interrompida. Então, já nós falamos sobre essa interrupção, tá? Então, o padre decide,
Vou fazer uma igreja aqui nessa área. Separou 572 metros e começou a construção. Tá? Primeira observação de arte. O estilo adotado, pessoal, repare o termo. O estilo adotado foi o neogótico. Vou repetir, é um nome difícil mesmo. É o estilo neogótico, tá? Neo, de novo, gótico, que é um estilo da arte que também vocês irão trabalhar esse estilo. Vai chegar o momento do assunto onde a gente vai trabalhar o gótico. Então, mas é o neogótico. O que isso significa, professor? O neogótico, pessoal, na verdade, significa verticalismo dos edifícios. O que é isso, verticalismo, professor? Ou seja, as obras para cima, construções altas, vertical. Algo vertical é algo construído para cima, tá? Existe aquele termo, né? O horizontal, que é o horizonte, né? E o vertical, que são obras construídas com cada vez mais estrutura, claro, né, para conseguir sustentar, mas cada vez mais obras voltadas para cima, ou seja, obras imponentes, tá, pessoal? Então, o estilo neogótico, verticalismo dos edifícios. Utilização de arcos. Essa aqui é fácil observar, ó. Repare, cada janela existe um arco, tá? Como se fosse a porta de entrada, tá? Cada janela, cada entrada tem um arco. Ali, ó, com tijolinhos ainda, aparentemente, ó, dá para ver. Infelizmente, também o tempo, né? Com o passar do tempo, as obras não vão suportando a ação do vento, a ação das chuvas, né? Então, ela vai se destruindo, né? A gente vai perdendo essa obra. Mas dá para ver aqui, ó, vou aproximar para vocês terem uma ideia de como funciona, ó, o estilo de arco, tá? Que é justamente como foi pensado naquela época do século XVIII. E também tem, ó, aquele estilo neogótico que eu falei a vocês, predomina janelas. E dá para ver isso na construção. Quando eu passo aqui por toda a igreja inacabada, vocês percebem, e até quem passar por aqui depois, podem perceber, pessoal, são várias e várias janelas. Por naquela época precisava de muita claridade, tá? Não existia eletricidade como a gente conhece, consegue colocar uma lâmpada e clarear tudo. Todos os prédios, pessoal, precisavam ter bastante claridade, tá? Colocação de vitrais. Vocês já ouviram aqueles vidros, às vezes algumas janelas ainda preservam aqueles vidros coloridos. Quando se fazia um arco desse, pessoal, pensava assim em colocar vitrais. Vitrais vem da palavra vidro, tá, pessoal? Vitrais, na verdade, como muitos viam em Portugal, eram vidros coloridos, bonitos, tá? Isso é arte. Hoje em dia, esses vitrais não são utilizados mais. Algumas casas antigas, preservadas, vocês não conseguem encontrar esses vitrais, que são aqueles vidros vermelhos, verdes, que embelezam e trazem claridade para o local, tá? Eu vou andar novamente aqui para frente da igreja para mostrar a vocês, tá? Para continuar a nossa exploração do ambiente. Lembrando que eu estou aqui na Lagoinhas Velhas, pessoal, ao vivo, levando um pouquinho de arte, de cultura para vocês. Ó, mais um arco aqui, ó, pessoal. Passando por mais um arco, ó. Predominância do estilo neogótico, que eu acabei de falar para vocês, ó. Um arco, tá? E muitas janelas. Então, essa obra dá para perceber certinho tudo que aconteceu lá no século XVIII, tá? Eu vou voltar aqui para o início da igreja inacabada e vou continuar aqui falando um pouco para vocês da história da igreja inacabada da Lagoinhas Velhas. Então, janelas predominantes, ok, que era para a colocação de vitrais. A igreja também apresenta
características jesuíticas, tá? O que é isso, professor? Isso quer dizer em arte. Características jesuítas significa o seguinte, pessoal. Elementos decorativos na fachada. Reparem aqui o início, a frente da igreja inacabada. Reparem que seus pilares e as suas bordas já são salientes, ou seja, já saem em destaque, tá? Quando eu mostro um arco, repare que existe uma borda ao redor. Quando eu mostro a pilastra já é arredondada, saindo, ou seja, demonstrando a sua beleza. Quando eu mostro a sua arquitetura, ou seja, a sua construção, ó, sempre tem algumas bordas, desde baixo até em cima, para chamar a atenção, a imponência que seria esse prédio, tá? E a obra é toda construída, pessoal, com pedras irregulares, pois naquela época a gente não conseguia ainda grandes construções, né, perfeitas. Mas reparem que os blocos, muitas vezes, não são colocados de forma exatamente certinho, mas isso é a característica dessa época, tá? Blocos de barros irregulares. E aqui vem uma curiosidade, ó. Esses blocos de argila eram muitas vezes preenchidos com areia, tá? Não existia cimento não, viu, pessoal? Hoje todo mundo quer construir, pega um cimento, no instante levanta uma casa. Naquela época não existia cimento não, viu? Naquela época, o que dava liga, o que era a cola de juntar argila, areia e barro, era sangue de boi. Imagine que curiosidade. O que dava a cola, a liga para ter essa perfeição aqui em blocos era sangue de boi. Tá? O sangue dos animais, na verdade, como não existia ainda produtos químicos, né? Hoje nós temos. Então eles começaram a perceber que o sangue, na verdade, ele conseguia ter uma liga. Assim também como muitas obras antigas, né? Preservadas como essa, depois do século XVIII, com o início do século XIX, começa a usar, sabe o que muito? Óleo de baleia. O óleo de baleia também foi muito utilizado nessas construções históricas, culturais, artísticas, tá? Só que o templo, ou seja, essa igreja aqui, nunca foi concluída. Aí que vem a principal curiosidade. Porque muita gente que olha para essa igreja pensa assim, um dia ela funcionou e depois foi esquecida. Não, ela nunca funcionou, tá? Ela nunca chegou a ter 100% das suas obras concluídas. Mas por que, professor, não chegou a 100%? Porque a nossa Alagoinhas, ela começou a se desenvolver, tá? Ela não ficou apenas aqui nessa região. E lá, na parte de baixo, como vocês conhecem, alguns já passaram, pela linha de trem, tá? A estrada de ferro, que foi um marco na nossa cidade. Podem perguntar aos pais de vocês, responsáveis, pessoal também um pouco mais antigo, perguntem sobre a estrada de ferro, a linha de ferro, que foi um marco, foi um apogeu aqui em Alagoinhas. Foi uma época marcada pelo desenvolvimento. Só que a linha de ferro fica lá embaixo, pessoal. Sentido Silva Jardim, 15 de novembro, tá? Depois que passa lá o comércio, que vem a linha do trem. Então, com o desenvolvimento lá embaixo, a igreja da Lagoinhas Velha acabou ficando esquecida. Então, a obra dela nunca foi concluída, tá? É esse o grande mistério que circula por aqui quando nós contamos essa história da Lagoinhas Velha. É uma história que começou com um padre jesuíta, tá? E chegou nesse local aqui, onde no século XVIII não existia nada, pessoal, apenas
pessoas, boiadeiros, que passavam por essa região aqui, desbravando, tá? Com seus animais, cavalos, tá? E literalmente a única arma era um facão na bainha e para adentrar, investigar. Então esse padre chega aqui nessa região rica em água, que facilita para tudo, vocês sabem disso, onde tem água facilita. Começa a construir uma pequena capela. O desenvolvimento vem, pessoas cada vez mais chegando, vou construir uma igreja. A igreja, devido ao desenvolvimento da cidade, ela começa a se erguer, ela começa a ter estilos artísticos, como eu falei para vocês. Hoje, ela é um patrimônio cultural aqui da cidade, mas ela nunca teve a sua obra concluída 100%. Tá? Mas mesmo assim, mesmo nunca tendo a obra concluída, tem até uma placa aqui que eu vou mostrar a vocês. Hoje ela é um marco para a nossa cidade, pois ela foi reconhecida por diversos órgãos, tá? Diversos órgãos. Essa plaquinha aqui, ó, tá pequenininha a letra, tá? Mas eu vou ler algumas informações aqui importantes para vocês, ó. Só para vocês terem ideia. Identificada como bem histórico intocável em 1973. Foi incluída no plano de ação das cidades históricas do Brasil. Olha que frase importante. Foi incluída no plano de ação das cidades históricas do Brasil, desde 2010. Tombada pela Câmara Municipal de Vereadores. Patrimônio histórico, artístico, cultural do nosso município de Alagoinhas. Tá? E aqui até fala a referência que em 2019 essa praça toda aqui passou, pessoal, por uma requalificação, ou seja, passou por uma reforma. Não tem muito tempo assim, né? Tem uns 2 anos que passou por reforma essa praça. Foi aí que começou a colocar essas novas pedras portuguesas, né? Que é esse estilo de mosaico, que tem a coloração diferente, vermelha, amarela, um tom meio azulado. E a praça, que realmente estava um pouco abandonada, ela ganhou um novo ar. A praça, na verdade, que tem como elemento principal a história da Igreja Inacabada da Lagoinhas Velhas. Que agora, vocês, alunos do 6º VA, do 9º VA, alguns alunos que estão aqui do 8º ano, passaram a conhecer um pouquinho mais. E podem compartilhar essa história. Contem para outras pessoas. Contem para outras pessoas. Porque arte, cultura, história, é isso, pessoal. Quando a gente ouve uma história, quando a gente compartilha esse conhecimento aqui, nós temos que espalhar esse conhecimento. Temos que fazer mais pessoas saberem disso. Pois eu acredito, humildemente falando, que muitos de vocês sabiam até um pouquinho da história. Mas algumas curiosidades que eu trouxe hoje, muitos de vocês não sabiam. E agora vocês já sabem. Tá? Eu fico muito feliz quando eu consigo realizar esse tipo de aula, que muitas vezes é como se eu estivesse entrevistando esse local público aqui. Muitas vezes, uma entrevista, eu não preciso estar com uma pessoa. Eu posso entrevistar um local. Hoje eu entrevistei aqui a beleza da Igreja Inacabada da Lagoinhas Velhas, pois aqui é um espaço cultural, artístico, histórico, tá, pessoal? Então, o professor José muitas vezes consegue ir até o local e muitas vezes também ele consegue trazer algum artista, né, fisicamente, para estar conversando sobre alguma arte, tá? Eu espero que estejam gostando. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Alguém tem alguma observação, algum elogio, alguma crítica? Me dizem aí, por favor.